Olha, reverendo, a minha resposta em relação a essa pergunta é uma observação que eu encaro com muita clareza, muita firmeza, porque eu penso assim que é como guardar a pureza do Evangelho. Para mim, concordando aí com os mais célebres autores aí, os reformadores, também com base nas escrituras, na verdade, os falsos ensinos, as falsas profecias, né, a prática dos falsos mestres, falsos pastores, isso na verdade, para os reformadores e também como para a Bíblia, é interpretado como um ataque, né, um ataque. Ou seja, é muito importante a gente entender que, né, desde os dias apostólicos a igreja ela foi atacada, né, por falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas que procuram distorcer o evangelho, né, para seus próprios interesses. A escritura ela claramente ordena para identificá-los, né, e para refutá-los, né, para combater, para debater contra eles, né, e para refutar mesmo. A gente sabe o que significa a palavra refutar, né? Quando uma mentira ela é erguida, aí vem alguém e refuta essa mentira com a verdade. E o objetivo da igreja, do verdadeiro apacentador, né, é preservar a sã doutrina como uma expressão de fidelidade a Cristo. Então, é ser fiel a Cristo, é preservar o seu legado, preservar o seu ensino, preservar, não permitindo que haja distorções das mensagens de Cristo, de todo o seu é, legado. Então, o combate ao erro é uma marca da igreja viva e reformada. Como expressaram, né, os grandes reformadores ali, século XVI, XV, etc., a defesa da verdade bíblica ela é inseparável do amor da igreja. Né? Aproveitando aqui, já fui direto na resposta, mas cumprimentar aí toda a audiência da rádio, reverendo, agradecer mais uma oportunidade aí que vocês estão dando para a gente poder responder perguntas aí como professor de teologia. E, enfim, eu estou reverendo na cidade de Guidoval, os irmãos aí já sabem, dirigindo lá a igreja juntamente com os irmãos. E leciono teologia há mais de 15 anos. Meu nome é Flávio, né? Para quem está chegando agora aí e não conhece. Essa resposta também vai estar nos meus canais da igreja. Enfim, perguntando se é importante o combate ao falso, né? Falso ensino, falso evangelho, falsa igreja, etc. Tal, porque tem muita gente que se identifica como imparcial, porque acha que isso é um bom caminho, né, para a igreja, enfim, evitar os debates, enfim. Mas é uma pergunta muito séria porque a gente vê que os reformadores eles tiveram não só por causa da ocasião a que vieram, né? Ou seja, são reformadores porque estavam buscando resgatar, né? E retornar aos moldes da igreja primitiva, à luz das escrituras, aquilo que todo o processo histórico, né? Daqueles que romanistas, dentre tantos outros que distorceram, né? Ergueram um falso evangelho e transformaram a igreja no que a igreja acabou se transformando antes da reforma protestante acontecer. Então, respondendo à pergunta, né, qual a importância do combate, do debate contra falsos ensinos, contra a falsa igreja, contra os falsos mestres? É mesmo necessário ter esse combate, esse enfrentamento? Então, eu entendo que eu tenho que concordar com as escrituras quando ela me ordena a entender a distorção do evangelho como um ataque à igreja, como um ataque ao evangelho, né? Então, eu, para me responder aqui, eu me proponho a analisar à luz tanto da teologia reformada como a escritura lida com os falsos mestres, né? E também trazer um pouquinho aqui como os reformadores clássicos ensinaram a lidar com tais ameaças ao corpo de Cristo, tá? Então, assim, para ir bem direto ao assunto, eu vou estar tratando aqui com citações, né? Essa pergunta me foi passada, então eu tive um pouco mais de tempo para poder elaborar uma pesquisa e estar levantando aqui pontos principais em relação a esse assunto, sobre debate, sobre essa questão do enfrentamento ao falso, né? Tanto falso apacentador, né? O falso
profeta, falsos mestres, falsos ensinos, né, como também o combate às heresias. Então, eu acho interessante isso. Aproveitando a oportunidade, então já dando entrada no primeiro objetivo na minha resposta, é que o Evangelho, como uma verdade absoluta, precisa ser defendida. Uma vez eu vi um líder religioso, né, de igreja pentecostal falar que a verdade, ela por si só já é firme, não precisa ser defendida. Porém, não é o que o apóstolo Paulo deixa claro em Filipenses capítulo 1, versículo 16, onde ele fala que fui posto para a defesa do Evangelho, né? A teologia reformada, ela parte de um pressuposto de que a palavra de Deus ela é a única regra infalível de fé e prática. É o que entende-se por sola escritura. Portanto, qualquer ensino que se afaste dessa revelação, ele deve ser rejeitado. Lembrando Gálatas, né, capítulo 1, versículo 8 ao 9, tá? Aqui na Bíblia, diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse, né, que vos temos pregado, que seja anátema, que seja desprezível, maldito, né? Assim como já dissermos agora e repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, também seja anátema, né? Aí a gente pode lembrar de uma citação de Lutero, que fala que se eu professo com a mais alta voz cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquele ponto que o mundo e o diabo estão atacando nesse momento, então eu não estou confessando a Cristo. Ou seja, essa frase ela ressalta a importância de confrontar o erro onde ele aparece, não apenas afirmar a verdade em abstrato. Então, o Lutero ele fala, eu adianta eu pregar em mais alta voz a porção da verdade, sendo que eu estou deixando de lado precisamente aquele ponto em que o mundo e o diabo está atacando. Então, o reformador ele abre o jogo, né, concordando com o apóstolo Paulo em relação a isso. Então, a verdade bíblica ela tem que ser defendida. E sobre essa questão de verdade absoluta, né, muitos tentam relativizar, dizendo que existem pontos na Bíblia que são debates, né? Tem gente que chega a falar que tem coisa que não é heresia, é discordância teológica. Eu já vi esse tipo de tentativa de fuga de debate, já vi também essa expressão para fins de tentar dizer que não existe uma verdade absoluta. Olha, quanto a isso, uma vez eu vi um professor de matemática, numa aula de cálculo, na faculdade de engenharia, dizer o seguinte: se alguém disser que 2 mais 2 é 5, você acreditaria? Aí, né, alguns alunos responderam que não, porque já é fato, né? 2 e 2 seriam 4 unidades. E ele diz assim, mas e se 10.000 pessoas e 5.000 teses levantadas de estudo de gente renomada na área da matemática disser que 2 mais 2 não é precisamente 4 unidades, mudaria a questão? Aí uns disseram assim, aí complica, né? E outros disseram que concorda. Que não, que a verdade ali é de fato que 2 e 2 é 4 unidades. Ele disse assim, e se você estivesse numa realidade onde 1 bilhão de pessoas dissessem que 2 e 2, 2 mais 2 não são 4 unidades, ainda assim você mudaria o seu ponto de vista? Aí um professor, né, sentado na aula falou, não, isso aí é uma coisa que é irretocável, né? 2 mais 2 é de fato 4. Aí ele diz assim, então existe a interpretação de que a verdade ela é absoluta. Então, não tem como relativizar, né? Não tem como minimizar o impacto da verdade, principalmente na visão daqueles que preconceituam ou que se veem refém em suas crendices, em seus sofismas religiosos, né? A complexidade dessa questão. Ou seja, muitos
depois de vários anos, vou dar um exemplo simples. Às vezes uma igreja ela nasce num ambiente onde vai se desenvolvendo ali, você não tem ali grandes estudiosos naquele ambiente e a igreja vai se desenvolvendo e no processo dessa igreja vão aparecendo crendices, porque crendices é coisa de gente, onde você tem um grupo, um agrupamento de pessoas, você vai acabar aparecendo ditos populares, citações, expressões de fé, atos de fé, algumas comunidades vão inventar perspectivas, né? Assim como acontece lá na natureza, com os indígenas, por exemplo, que interpretaram seres da natureza como realidades espirituais ou interpretaram o próprio céu, né, como divindades, enfim. Assim também há comunidades religiosas onde você não tem ali uma estrutura teológica abalizada mesmo nas escrituras, vão surgir ali crendices, né? E isso vai divagando ao longo dos anos e se tornando doutrina em alguns aspectos. Do que eu estou falando? Por exemplo, às vezes você vê comunidades cristãs onde há ali um evangelismo para alguém de início, aí o missionário ele falece ou muda de cidade, aquela igreja acaba sendo assumida pelos locais. E aí, qual que é o procedimento contínuo daquilo? Depois de muitos anos, alguém volta nesse lugar e descobre que ali foi desenvolvida heresias que não foi a base teológica que foi ali dada, entendeu? O apóstolo Paulo mesmo, a gente vai vendo na Bíblia, ele sente isso. Quando ele retorna em uma viagem missionária a um lugar por onde ele passou, o apóstolo Paulo ele expressa, poxa vida, estive aqui não muito tempo atrás e vocês já passaram deste para outro evangelho. O apóstolo Paulo ele deixava uma igreja formada, totalmente estruturada, e ao se deslocar, né, ser levado pelo Senhor para outros caminhos, ao retornar naquele lugar, aquela igreja ali ela foi atacada por judaizantes que queriam transformar a igreja num judaísmo evoluído, ou ele se deparava com aquela igreja ali que recebeu um grande público gentil, querendo ir para uma hipergraça ou misturar aquilo com as religiões que haviam circunvizinhas. Então é importante esse evangelho ser continuamente firmado nas escrituras para que não haja discrepâncias, não haja uma distorção do evangelho. Do que eu estou falando? A igreja, ela é um organismo vivo e por ela passam pessoas que às vezes vêm de outras religiões e traz dentro de si uma carga de visão de mundo, uma carga de visão do seu pensamento a respeito da fé, de várias questões. Você vai ter pessoas que às vezes vêm para o nosso meio reformado, lá do meio pentecostal, e acaba que demoraria décadas para essa pessoa, ela de fato filtrar na sua crendice anterior aquilo que não abalizado pelas escrituras. E muitas das vezes as pessoas que estão ali diante da igreja, até um alerta, reverendo, que às vezes a gente recebe em nossas igrejas pessoas que vêm de outra religião ou que vêm até de outra igreja que se diz cristã, mas ela fica ali assistindo os cultos diante de nós, ouvindo uma ou outra pregação, mas naquele assunto que você não tocou ainda, que você ainda não pregou, porque né, a igreja ela tem urgências de vai pregando sobre família, sobre assuntos diversos, e às vezes tem um assunto que passou ali 2 anos e você nunca pregou naquele assunto e aquela pessoa está crendo errado naquele aspecto. Por quê? Então por isso que é importante o discipulado, por isso que é importante a classe de formação, pelo menos básica em teologia, né? Algumas igrejas usam os livros de catequizar mesmo, né, no cristianismo raiz das escrituras. Então é importante essa recepção estudiosa. Então, voltando aqui ao aspecto que eu estou falando, então a igreja ela é atacada por falsos ensinos, ela é atacada por disseminação de atos religiosos, de crendices populares que acaba, enfim, acontecendo
situações. Então é importantíssimo que a verdade ela seja defendida, que ela seja ensinada. Então o apóstolo Paulo deixou esse alerta, né, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9, que se viesse até um anjo pregar um outro evangelho que vá além desse que o apóstolo Paulo e os apóstolos estavam ensinando, que era para ser considerado desprezível. Então aqui fica registrada a importância de guardar a pureza do evangelho. Então esse clima de imparcialidade, de evitar debates, ele não é nada salutar para a igreja. Um ataque deve ser reagido com defesa do evangelho, com exposição da verdade. É muito importante a ferramenta da pregação expositiva contínua, de forma que a igreja seja organizada em um dado período de tempo ali, talvez 1 ano ou 2 anos, para fazer com mais calma, que seja desenvolvida toda a escritura exposta para a igreja, de alguma forma expor isso e incentivar mesmo a leitura, o estudo da palavra de Deus, a teologia que lá fora, né, ou principalmente no meio pentecostal, às vezes é vista como algo que esfria a fé, e, enfim, distorcem as escrituras em relação a isso, mas é importante o estudo da teologia e o estudo das literaturas que edificam, né? Principalmente a base principal, o cerne, que é a única fonte da revelação divina, que é a Sagrada Escritura, os nossos 66 livros divinamente inspirados pelo Senhor. Uma outra coisa que seria aqui um terceiro tópico dessa resposta para a audiência aí, é o seguinte: até muitos nem têm coragem de falar, né? Quase ninguém fala sobre isso, mas nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que se infiltram sorrateiramente no nosso meio para disseminar, né, o veneno da heresia. E isso acontece, tá? Às vezes aconteceu nas escrituras, na época dos apóstolos, e isso é um aviso bíblico. Não pode deixar de falar nisso, não pode deixar de ficar atento a isso, de ficar vigilante a isso, né? Os falsos mestres, segundo o Novo Testamento, eles não atuam de maneira aberta nem honesta. Isso até hoje acontece, né? Você vê muitos continuistas, por exemplo, invade a igreja como visitante, como interessado, e depois acaba disseminando as suas heresias. Olha só o que acontece no Novo Testamento mesmo, né? A gente vê essa questão, que eles se infiltram sorrateiramente, corrompendo a fé de muitos e ganhando influência pelo engano. Olha o que está na carta Judas, né? 1:4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Judas está alertando contra a hipergraça que muitos ensinam, né? Você vê hoje muitas igrejas que se importam mesmo com o dinheiro das pessoas, com a arrecadação, e não com a pregação da verdade, que afugentaria esse tipo de gente, né? Ou seja, pregar a verdade faz a igreja ser menor, e muitos têm o objetivo de um crescimento como meta, como fonte de arrecadação financeira exagerada. E aí acaba o seguinte: o importante é a pessoa estar ali na igreja e não ser transformado. O importante é a pessoa estar ali na igreja ofertando, dizimando, coisa e tal, mas a transformação da vida dessa pessoa, tem pastores que nem se líderes, principalmente meio pentecostal, que nem se importa com isso. Ou seja, é gente que está com a vida toda desregrada, né? Tá com a vida toda atrapalhada e acaba indo parar até nos púlpitos dessas igrejas como diáconos, como presbíteros, etc. E a igreja ela tem que tomar cuidado com isso. Então, ou seja, aqui Judas ele está falando de pessoas que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam dessa forma o único e soberano Senhor. Então, e o que eles fizeram? Eles se introduziram com dissimulação,
né, de maneira aberta, e não, eles não atuam de maneira aberta e honesta. São pessoas que se infiltram nas igrejas, então temos que tomar cuidado com isso. Apacentar não é fácil, tem que o crescimento da igreja verdadeira ele é muito lento mesmo, e o Senhor é quem conduz mesmo as verdadeiras ovelhas às verdadeiras igrejas. Não estou dizendo que todas não são sérias, mas existem poucas igrejas sérias, mas elas são igrejas que a verdadeira igreja ela está mais perto da Bíblia, ela se importa em falar a verdade que incomoda mesmo, porque ela tem que transformar a vida da pessoa. Lembrando, né, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, também diz algo parecido com isso, que a gente tem que tomar cuidado com essa invasão, com essa infiltração de hereges e suas heresias. Olha só, Pedro, ele fala, o apóstolo Pedro fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Vê que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 e 2, está falando a mesma coisa que Judas falou capítulo 1, verso 4, né? Ou seja, eles falaram a mesma coisa, infiltraram para pregar um evangelho onde o cidadão está às vezes em adultério, amaziado, mas é presbítero de uma igreja, pastoreia a igreja, tem a vida toda distorcida, e enfim, ou seja, pregam uma libertinagem tendo como desculpa a graça. E os dois, tanto Judas como Pedro, eles disseram que dessa forma eles estão negando ao Senhor Jesus. Diga-se de passagem aqui, Calvino, né, no comentário dele de Tito, né, aquela edição de 2006, Calvino fala o seguinte: a Igreja de Cristo nunca estará isenta de lobos e enganadores. Por isso, o apacentador fiel deve ter uma boca para alimentar a ovelha e outra para afugentar os lobos. Então, é lógico que Calvino não é um homem divinamente inspirado. Eu não estou citando Calvino como se cita as Escrituras. Pelo contrário, é um brilhante reformador que está expressando em suas palavras, concordando com Judas, Pedro e toda a Escritura, né? Todo o compêndio da Escritura. Então, o Calvino ele fala assim, que o pastor ele tem que ter uma boca para alimentar, e ele tem que ter a boca para alimentar a ovelha com a sua pregação, e ele também tem que ter a boca dele para afugentar o lobo. Então, o cuidado pastoral reformado, ele exige discernimento e confronto direto com o erro. Eu acho interessante, eu também vejo dessa forma que Calvino vê, que essa a vigilância deve ser uma parte inseparável do ministério fiel. Isso é importante, então temos que falar nisso, tomar cuidado, falar mais disso para os pastores ficarem atentos com a infiltração dos falsos mestres na igreja, porque isso acontece, tá? Acontece mesmo, tanto da forma intencional, mal intencionada, né, por parte desses que querem distorcer a questão, como também acontece aquele membro que às vezes vem com a intenção mesmo de congregar, mas ele crê diferente e ele acaba querendo transformar a igreja onde ele está migrando para ela no que era o lugar de onde ele veio, com seus falsos ensinos, sua distorção do evangelho, tá? E então o tema principal é: a gente tem que combater os falsos mestres, há necessidade de atacar o falso ensino, atacar o falso. Enfim, olha só, as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela ordena, não é uma de livre escolha, assim, não, ela ordena a combater e silenciar o erro. É uma ordem direta. O apóstolo Paulo, ele instrui claramente, irmãos, os líderes da igreja, que o falso ensino ele não pode ser tolerado. O apóstolo Paulo, ele não apenas descreve o problema, mas ele ordena isso em sua repressão.
A carta de Tito, né, a carta Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo expressa muito, muito claramente isso, porque existem muitos insubordinados, né, pauradores frívolos e enganadores. É preciso fazê-los calar. O apóstolo Paulo fala em calar eles, porque andam pervertendo casas inteiras, né? São insubordinados, são desobedientes. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Olha, ele fala: roguei-te que permaneça ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, fica aí em Éfeso para poder admoestar certas pessoas que não ensinem outra doutrina, tá? Para citar outro brilhante reformador, né, Teodoro de Beza, foi um sucessor de Calvino. Ele cita, né, em 1570, Teodoro de Beza ele fala o seguinte: a negligência em repreender o erro doutrinário é cumplicidade com o erro. Onde não há vigilância, a corrupção vai florescer. Então, irmãos, depois a gente passa as referências tudo direitinho para vocês aí na descrição. Inclusive esse áudio também vai estar nos meus canais de rede social da igreja. O nosso canal, tanto no Instagram, no Facebook como no YouTube, é @igrejapmr. Depois os irmãos veem lá, tá? Então, a visão reformada é que a verdade deve ser preservada a qualquer custo, e o silêncio diante do erro é omissão culpável. Então, o Teodoro de Beza ele fala que negligenciar, repreender o erro doutrinário, é ser cúmplice com ele, né? Ou seja, onde a gente não é vigilante, a corrupção vai florescer. Essa é a perspectiva de Teodoro de Beza, concordando aí com o apóstolo Paulo, né, na Sagrada Escritura. Um outro aspecto que deve ser falado quando se responde essa questão de combate aos falsos ensinos, ao falso, né, falsos mestres, enfim, combate às heresias e hereges, é que, segundo as Escrituras, o papel do pastor, né, daquele que apacenta, ele deve ser como um atalaia, né, doutrinário, é como aquele que fica vigilante, protegendo as cercanias da igreja, tá? O apóstolo Paulo, ele não somente combateu falsos ensinos, mas também ensinou os líderes, né, a fazerem o mesmo de modo público e direto. Veja bem, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 20, ele fala que aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 4, olha só o que ele fala: pregue a verdade, pregue a palavra, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade a doutrina, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Né? O reformador Francis Turrent, ele fala a seguinte questão, né, sobre das institutas da teologia helêntica. Né? Ele fala o seguinte: nada é mais contrário à caridade cristã do que tolerar o veneno doutrinário por uma falsa paz. Então, Francis Turrentinho, um reformador, ele falava isso, que nada é mais contrário ao amor cristão, à caridade cristã, do que tolerar o veneno doutrinário por uma falsa paz. Então, para Turrentin, a tolerância doutrinária indevida, ela destrói, né, o objetivo principal da verdadeira igreja sobre a aparência de gentileza. A paz verdadeira, ela vai nascer na verdade. Então, o pastor, aquele que apacenta a igreja, ele é como um atalaia doutrinário. Ainda finalizando, né, essa resposta aqui em dois últimos tópicos, eu vou falar do discernimento espiritual como defesa da fé e do confronto e a correção como um ato de amor. Então, quem ama vai ensinar a verdade. E a gente também tem que entender que tudo isso se trata de um discernimento espiritual como defesa da fé.
Veja bem, a vigilância espiritual, irmãos, ela inclui o discernimento ativo. O cristão ele não é passivo. Prova dos espíritos e confrontação com base bíblica. Veja bem, primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Não creiais em todo espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então já existia esse alerta, né, de João para tomar cuidado com os falsos ensinadores. Então todo espírito aqui com E minúsculo nas escrituras quer dizer o espírito humano, é o comportamento, tá falando ali da personalidade. Então você não deve crer em todas as pessoas, sair acreditando, porque há aqueles que não procedem de Deus, entendeu? E vão pregar falsas profecias. Então a segunda carta de mesmo evangelista, segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 10, vai falar: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais em casa, não o recebais em casa, nem lhes dei boas-vindas. Então, João ele fala que se vier no meio de nós um falso ensinador, um falso profeta, trazendo falsas profecias, trazendo falsa doutrina, se não trouxer esse evangelho, que é o verdadeiro bíblico, né, é para a gente nem receber essa pessoa em casa, ou seja, nem na igreja, né? Judas, capítulo 1, versículo 3, fala: amados, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós temos que batalhar diligentemente, ou seja, com muito cuidado pela fé, que de uma vez por todas nos foi entregue. Então o zelo pela verdade é parte essencial da fé cristã autêntica. Então temos que ter isso como um discernimento, tá? E para concluir, né, o confronto e a correção é um ato de amor. Gálatas capítulo 2, versículo 11, chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então Paulo, na Bíblia, ele confessa que ele precisou corrigir Pedro. Tá? E Pedro era um líder da igreja, preste bem atenção. Tem muita gente que fala: a gente não deve corrigir pastor, não deve debater, criticar pastor, criticar irmão em Cristo, conversa, enfim, não toqueis no ungido, distorcendo o real sentido dessa mensagem na Bíblia. Mas nós vemos Paulo enfrentar um pastor autorizado por Cristo, que era Pedro. Então Paulo ele chamou Pedro, resistiu ele e expôs a hipocrisia de Pedro. Ele fala isso na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 11. Eu resisti Pedro cara a cara porque era necessário repreender. Então, mesmo entre os apóstolos, o erro doutrinário era confrontado publicamente, não era ignorado. Então, se o apóstolo Paulo debateu com Pedro na frente da igreja, por que a gente não vai conversar o que deve ser conversado se algum de nós, até mesmo um líder religioso, não cometer seus erros ou estiver distorcendo o evangelho ou pregando heresia? Que papo é esse que diz que não se deve criticar pastores e igreja, sendo que, na verdade, a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo fala: o que é verdade deve ser como objeto de confrontar aquilo que é a mentira. Então o apóstolo Paulo, ficou claro que ele confrontou o apóstolo Pedro, e isso foi para o bem de Pedro e o bem da igreja. Então Paulo sabia que o amor à verdade é maior do que a preservação de reputação, tá? Então o que está errado deve ser confrontado. Então, para a gente concluir, eu gostaria de deixar aqui a reflexão, né, de Lutero, né, na carta a Spalatin. Ele fala o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então a gente conclui que a tradição reformada, a nossa igreja tradicional, ela entende que combater o erro doutrinário não é uma opção, mas um mandamento bíblico. A Escritura exige vigilância e confronto, né? E um ensino fiel. Então os reformadores, eles sabiam disso. Não combater o erro é trair a verdade, tá? Então, concluindo, a igreja fiel é aquela que em amor defende o evangelho com firmeza. Então eu concluo aqui minha resposta, né? Deixo aí a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos, dizendo, então, é importante guardarmos a pureza do evangelho, tá? Combater falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas, falsas igrejas, falsos ensinos, heresias e hereges. É importante, é nossa responsabilidade confrontar.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos aí da audiência da rádio e edifique toda a igreja aí. Graça e paz, em especial a todos aí da igreja presbiteriana aí, que é a maior audiência da rádio, tá? Graça e paz, um grande abraço.